Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galileia, quando ao entrar numa aldeia lhe saíram ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e bradaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Em caminho, ficaram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Perguntou Jesus: Não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Número 224. Aí tendes mais um fato que para ensinamento dos homens se produziu, tendo Jesus em mente provar que não basta quem quer que seja haver nascido sob uma lei religiosa qualquer, aceitar, praticar mesmo seus dogmas para adquirir méritos perante o Senhor. Qual daqueles leprosos o que deu testemunho do seu reconhecimento, rendeu graças a Deus pelo benefício que recebera? Um cismático que a lei repelia como estrangeiro. Entretanto, sem a lei, malgrado a lei, que ele não aceitava, a fé o salvou. Não esqueçais nunca este exemplo. Quer estejais, quer não, submetidos à lei, todos sois filhos do Altíssimo, filhos de Deus, e todos lhe deveis o culto do vosso reconhecimento, do vosso amor. A cada nova graça que o Senhor vos conceda, fazei como o samaritano. Em vez de prosseguirdes no caminho para dar cumprimento a uma fórmula vã de culto exterior, retrocedei, vede o que éreis, o que sois, o que o Senhor vos fez, e prostrai-vos a seus pés num ímpeto de reconhecimento e de amor. Quanto à cura dos leprosos, já vos demos a tal respeito suficientes explicações. Não temos que voltar ao assunto. A cura se operou materialmente no momento mesmo em que Jesus pronunciou as palavras: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Não vos admireis de que só algum tempo depois de operada a sua cura material, haja dado por ela o leproso samaritano. Jesus regulara a ação dos fluidos e seus efeitos, e foi sob a influência espiritual que o samaritano apreciou a sua própria cura. Impelido então pelo reconhecimento, voltou. Que pode haver de espantoso em que os leprosos só se tenham inteirado de estarem curados algum tempo depois de efetuada a cura? Alguém vos disse que eles já iam longe? Jesus ainda se achava no local onde a cena se passara. Não podiam, portanto, estar já muito distantes os leprosos quando o samaritano deliberou voltar. Pergunta: como é, dizem,
que Jesus, sabendo ser samaritano leproso que voltou a lhe render graças, o aconselhou a ir mostrar-se aos sacerdotes. Por um lado, não podia ignorar que esse leproso preferiria fugir-lhes a ir mostrar-se aos sacerdotes, e por outro lado, não ignorava que o ato que lhe recomendava ia de encontro a todas as convicções do samaritano. Resposta: os que assim falam não compreenderam nem as palavras de Jesus, nem o pensamento que as ditou. Mandando que fossem apresentar-se aos sacerdotes, o mestre falava a todo o grupo dos leprosos. Aquela recomendação, porém, ele a fez somente aos que dentre os 10, obedientes à lei de Moisés, como judeus que eram, tinham que cumprir a formalidade de que se trata. Não falou a cada um dos indivíduos. O samaritano partiu juntamente com os outros, não para preencher a dita formalidade, mas para voltar à sua casa. Foi então que o reconhecimento se manifestou. Pergunta: também dizem nada haver de censurável no procedimento dos 9 leprosos israelitas. Eles, como o samaritano, tinham igualmente fé em Jesus, tanto que disseram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tomaram ao sério as palavras do mestre e, obedecendo-lhe, foram mostrar-se aos sacerdotes. Sendo judeus, deram-se pressa, obedientes à ordem de Jesus, em cumprir uma obrigação legal. Pensavam que para testemunhar obediência e reconhecimento ao seu benfeitor, que consideravam um simples profeta, nada de melhor podiam fazer do que, executando pontualmente a ordem recebida, irem, sem voltar como o samaritano, satisfazer as prescrições legais com o que acreditavam agradecer a Deus. Resposta: tiveram fé, porém reconhecimento não. Deveis compreender que Jesus conhecia o sentimento íntimo que ditava o proceder de cada um e de antemão conhecia também o ensinamento que havia de resultar do fato. Pergunta: pretendeu-se que Jesus se transformou numa espécie de divindade diante da qual o samaritano se foi prostrar, que assim não é o culto de Deus o que se exige, mas o de Jesus? Resposta: há aqui ainda um erro. Se os que assim argumentam houvessem querido lembrar-se de que a cena se desenrolou no Oriente e que lá era costume os inferiores se prosternarem diante dos superiores, teriam compreendido o ato do samaritano, que, reconhecendo embora a ação poderosa de Deus, não se julgou menos devedor de gratidão para com aquele que o Senhor considerara digno de lhe servir de intermediário junto dos homens. Diverso não fora o procedimento dos outros leprosos, se o reconhecimento houvesse primeiro ocupado lugar em seus corações. Com ser para os leprosos um profeta, Jesus para eles era apenas um instrumento de que o Senhor se utilizava. A Deus é que se dirigiam as ações de graças e não à personalidade de Jesus. Se um soberano vos mandar por um de seus ministros qualquer favor, o ministro não será como que um laço entre vós e o rei que o enviou? E não é ao ministro que apresentais os vossos agradecimentos para que ele os transmita ao soberano? Atentai no que disse Jesus quando o samaritano voltou à sua presença. Os 10 não ficaram limpos? Onde estão os outros 9?
Então nenhum mais, senão este estrangeiro, voltou para glorificar a Deus? E o mestre não disse sempre aos homens que ele era o emissário do Pai, que deste é que tudo lhe vinha e que nada podia senão pelo Pai? Pergunta: pretendeu-se também que os homens, em consequência de suas falsas interpretações, de fato substituíram o culto de Deus, Criador universal, uno, único e indivisível, pelo culto de Jesus transformado em divindade? Resposta: o fato com que nos vimos ocupando contribuiu para isso e constituiu um dos elos dessa cadeia. Mas estes elos são numerosos. O principal é o título de Filho de Deus que Jesus dava a si mesmo, mal interpretado em face destas palavras que foram tomadas ao pé da letra e entendidas segundo a letra: Meu Pai. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.